E vai-se deparar que muitas pessoas depois vêm ter consigo para pedir esclarecimentos ou situações como essas, mas que você não pode fazer nada porque o dom operou naquele momento, naquela hora específica. Lembro-me, certa vez que aconteceu, é uma cassete que nós temos na nossa igreja, de áudio, em que uma senhora, que é profeta, estava na igreja Vida Abundante, e eu estava nessa reunião, presente, e ela teve uma profecia para mim. Ela disse: Deus está a dizer, Miguel, que tu tal, e não sei o quê, não sei o que mais. E depois ela perguntou-me, isto no meio da reunião, no meio daquelas pessoas todas, ela perguntou-me: tens alguma dúvida? Queres fazer alguma pergunta? Ou seja, foi-me dada uma oportunidade. Eu, com vergonha, disse que não tinha dúvida nenhuma em relação às coisas que ela me disse. Mas naquele momento propício, porque o dom do Espírito Santo estava ali naquele momento, ela estava, além de estar, ela estava a dar uma palavra de conhecimento, estava a ter revelação sobre a minha vida. Ela perguntou-me se eu tinha alguma pergunta a fazer. E claro, não é claro, mas na minha ignorância e na minha... eu ainda era muito infantil em relação a estas áreas dos dons. Quando ela me fez a pergunta se eu tinha alguma pergunta a fazer, não. Eu disse que não. Ou seja, naquele momento, se eu fizesse perguntas, ela responderia-me. Ela não me iria dizer não sei. Porquê? Porque ela estava a operar no dom do conhecimento. No dom da palavra do conhecimento. E no fim dessa reunião, tanto que ela, se você ouvir essa cassete, ela, no início, antes de começar a operar no dom de palavra de conhecimento para várias pessoas no meio daquela reunião, não sei se é no princípio ou no fim da cassete, da pregação, que ela diz que muitas pessoas, depois da reunião, vêm ter comigo a fazer perguntas. Mas eu não sei responder. Eu nem sequer me lembro de ter dito o que disse. Porquê? Porque quando a pessoa está a operar na palavra de conhecimento, é um dom que vem sobre a pessoa. Não é um dom que está na pessoa. Ou seja, você não olha para as pessoas e não descobre, por olhar para elas, que aquela tem um negócio para resolver. Que aquela tem um problema com o marido. Que aquela tem não sei o quê. Não. Você não é de olhar para as pessoas que descobre. Mas é em certas alturas, em momentos propícios, na reunião, de acordo com a vontade do Espírito Santo, sempre da vontade do Espírito Santo. E podemos ler aqui já agora só 1 Coríntios 12, versículo 11, vamos ler juntos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo, portanto, é a vontade do Espírito Santo em operação, que reparte o dom do Espírito Santo, reparte um dos seus dons para aquilo que ele quer. Lembro-me que uma vez estava numa reunião, foi até na Igreja Cristã Maná, em Santarém, lembro-me, e que estava no meu lugar, estávamos durante a adoração ou o louvor, não me lembro qual era a parte, mas sei que olhei para uma senhora que nunca a vi pintada, como se costuma dizer, e olhei para a senhora e tive revelação de Deus. E Deus disse-me: diz àquela senhora que ela não se preocupe, porque vai ficar tudo bem em relação ao seu marido. Quais foram os dons em que eu estava a operar naquele momento? Era a palavra de conhecimento. Porquê? Porque tive revelação acerca da senhora do marido, certo? E tive uma palavra de sabedoria, porque fui dar direção. Quando eu cheguei ao pé da senhora no fim da reunião, porque tive a palavra de conhecimento, obviamente não fui contra as regras da Igreja Maná naquela altura, portanto eu sabia que não poderia estar a sair do meu lugar para ir ter que aquela senhora e dar-me uma profecia, porque na Igreja Maná não se procede assim, e respeitando o regulamento da Igreja, e respeitando em simultâneo o Espírito Santo,
porque o Espírito Santo disse para eu falar aquilo à senhora. No fim da reunião, fui ter com a senhora, e a primeira coisa que eu fiz, que talvez será a primeira coisa que você fará numa situação como esta, foi ver se a senhora tinha anel. Porque eu, como eu disse, eu não a conhecia a senhora. Portanto, ela podia não ser casada. Está a imaginar a situação de dar uma profecia em relação ao marido e a mulher dizia que não tinha marido. E cheguei ao pé da senhora e ela realmente não tinha anel. Não tinha aliança. O que dificultou-me um pouco, porque comecei-me a retrair e comecei a pensar que se calhar não era o Espírito Santo que eu tinha ouvido, se calhar era eu mesmo, eram as minhas ideias. E cheguei lá ao pé da senhora, depois de ver que ela não tinha anel, mas a primeira pergunta que eu fiz, e que se calhar você fará, foi: a senhora tem marido? E a senhora disse que sim, que tinha. Eu limpei o suor. Agora vinha a segunda questão que ia dizer. Eu disse: sabe, é que Deus disse-me ali no meu lugar que vai ficar tudo bem com o seu marido. Não se preocupe. A senhora desatou a chorar. Ou seja, possivelmente, eu não sei a história particular desta senhora, porque não perguntei, não me envolvi na vida particular da senhora. A senhora possivelmente estaria a passar qualquer situação. Ela estaria a precisar de ouvir que tudo iria ficar bem. Portanto, eu fui usado na palavra de conhecimento porque tive uma revelação específica sobre a área particular da vida daquela pessoa, e em simultâneo tive uma palavra de sabedoria porque Deus deu-me direção para dar àquela senhora, para ela não se preocupar. Os irmãos estão a compreender? Portanto, 7 áreas que nós precisamos ter em conta em relação à palavra de conhecimento, em relação ao dom de palavra de conhecimento. A primeira área é que a palavra do conhecimento não é o dom do conhecimento, é uma palavra do conhecimento, é uma parte do conhecimento de Deus que lhe é revelada. Portanto, você sabe que Deus olha para a pessoa e sabe tudo. Deus olha para si e sabe tudo. Mas eu olho para si e não sei nada. Sei algumas coisas, mas por revelação não sei. Não consigo ver o seu coração. Mas às vezes, durante a reunião, por exemplo, o Espírito Santo pode-me usar no dom, num dos dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, para me revelar algo que você precisa saber. Que normalmente é para dar direção à sua vida. Ou seja, é logo em seguida para vir com uma palavra de sabedoria. Portanto, a primeira área, o dom é palavra de conhecimento e não dom do conhecimento. Aqui estamos esclarecidos, correto? A segunda área é que não é conhecimento natural, nem é conhecimento intelectual. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, a palavra do conhecimento, tal e qual como a palavra de sabedoria, isto foi, e este é também o segundo ponto da palavra de sabedoria que nós falámos, é que a palavra do conhecimento não é conhecimento psicológico, não é conhecimento universitário, não é.